Bom, gente, é uma alegria estar com vocês. É a segunda semana seguida, né? Domingo de manhã que eu tomo café aqui. Um café que é melhor que um hotel 5 estrelas, né? A gente tem de tudo ali naquela mesa, tudo e um pouco mais. Bom, a minha vida hoje aqui já estava programada, está desde a fundação do mundo, né? O Marco já tinha contado bem antes desses últimos acontecimentos. A única coisa que deu uma diferença foi na semana passada que eu vim de surpresa aqui. Eu queria dar a palavra a vocês sobre esses últimos acontecimentos, rapidamente. É lamentável que os batistas estejam envolvidos nesse tipo de... Espera um pouquinho só. Você me ouve aí atrás, sair? Vamos fazer assim. É lamentável que os batistas estejam envolvidos nesse tipo de perseguição religiosa. Nós que somos os propagadores primeiros da liberdade de consciência, da liberdade de expressão e da liberdade de culto. Essa semana a gente teve uma reunião lá na direção da Convenção Brasileira. Eu entrei de intruso a convite do Marco e da Valéria. A gente, como igreja, entregou uma carta ao diretor executivo da convenção, falando várias coisas, desbastando todas as acusações em relação ao pastor Marco Davi, que são ilações, boa parte delas não verdadeiras, e as que são verdadeiras não são ilações. Ora, se alguém é de esquerda, qual é o problema de ser de esquerda? Qual é o problema? Então nós desbastamos esse tipo de acusações em relação ao pastor Marco e pedimos à convenção que ela fizesse então, ou que ela faça em algum momento, uma nota de desagravo. Porque não se joga a vida de um servo piedoso do Senhor para as feras, de qualquer jeito, a qualquer pretexto. Não se faz isso com ninguém. Ainda mais com alguém que tem uma carreira pastoral como o pastor Marco Davi. Não é à toa que a gente está vivendo isso. Ontem saiu uma lista um index inquisitório que está rolando no Facebook sobre os pastores esquerdistas, alertando as igrejas batistas em relação aos pastores batistas esquerdistas. Tem pastor já falecido, tem pastor não batista, tem de tudo ali. Tem inclusive quem é da esquerda e que não tem o menor problema com isso. Mas a questão não é a classificação em si, mas é a motivação que está por detrás desse tipo de classificação, que novamente a gente fala, nesse tempo sombrio que a gente vive, nesse tempo de densas sombras que param sobre o Brasil a partir de Brasília, e também da Barra da Tijuca, como está em Brasília. É um tempo bem difícil, bem complicado. Então eu queria hoje compartilhar com vocês um pequeno texto da Palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 15. Que é um texto que qualifica direitinho quem é quem. A Palavra de Deus tem essa dimensão de dizer quem é quem. Então, ao lermos esse texto de Lucas 15, de 1 a 7, vai ficar claro logo no início que Jesus, a Palavra de Deus encarnada, Jesus, que é o que nós buscamos na nossa vida, que nós precisamos para viver, a partir dessa palavra encarnada que é Jesus, há uma distinção muito grande entre aqueles que se reconhecem como pecadores e que precisam da palavra e os fariseus, que são aqueles que são religiosos, que se acham melhor do que os outros.
e que acham que podem perseguir e fazer uma seca em relação àqueles que se consideram pecadores. A coisa mais interessante nesse processo todo é que esses caras que de alguma forma se apregoam, se auto-intitulam como defensores da sã doutrina, eles esquecem que para ter experiência cristã, até mesmo os teólogos mais conservadores, mais fundamentalistas vão dizer que é preciso ter consciência de que nós somos pecadores. A primeira motivação que nos leva a ter uma experiência com Cristo é a nossa consciência de pecaminosidade. É por isso que fariseu não é de Jesus. Você pode orar por ele, você pode clamar por ele, mas ele não é de Jesus. E tem pouca chance de ser, porque ele conhece a palavra, mas a palavra não conhece. Ele sabe o que está dizendo lá nos versos da Bíblia, mas esses versos não encontram guarida no seu coração. E aí, assim, nesse contexto que nós vamos ler então esse texto e tirar algumas lições para nós, são duas bem rápidas. Ora, chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas não só eles, os fariseus e os escribas também, e murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mais ou menos uma mesa de café igual aquela ali. Então eles propõem essa parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O texto é claríssimo. A alegria de Deus está com as prostitutas e os publicanos. Não está com os fariseus. E a parábola que isso conta é a parábola da ovelha. Eu estava então, algum tempo atrás, estudando um pouco, já que eu nasci na cidade, eu não sei muito bem como é que se cuida de ovelhas, né? Então você tem que ler alguma coisa de alguém que saiba de cuidar de ovelhas. E algumas características da ovelha são bem distintas, né? Um pastor amigo nosso chama a ovelha de quadrúpede lanoso, né? Então, quais são as marcas de um quadrúpede lanoso? Primeira delas, ela tem um ouvido apurado para entender a voz do pastor. A ovelha ouve a voz do pastor, e quando ouve uma voz diferente da do pastor, há uma perturbação no rebanho. Qualquer voz diferente do pastor cria uma perturbação no rebanho. Mas ela está atenta à voz do pastor, ela conhece a voz do pastor. Cada um de nós aqui conhecemos a voz de Jesus. E vocês conhecem muito mais do que eu a voz do representante de Jesus aqui como pastor, que é o pastor Marco Davi, e também do pastor Vitor, e quem mais seja pastor que esteja entre nós. A ovelha tem um problema de visão, ela não vê muito bem. É por isso que quando um lobo vem com pele de ovelha, a ovelha não consegue discernir às vezes que o que está perto dela não é uma coleguinha, não é um coleguinha, não é outro quadrúpede lanoso. O que está perto é um lobo. E lobo se disfarça de ovelha. Ovelhas se machucam. Elas dão o que chama-se de marradas.
quando a ovelha pega aqueles chifres, né, que as ovelhas têm, e ela começa a bater uma na outra. E normalmente, às vezes, por vezes, essa batida é na lateral, né? Isso dói pra chuchu. Tomar um soco aqui dói pra chuchu. Mas chifrado, então, mais ainda. É interessante que, quando Davi escreve um dos salmos, ele vai dizer sobre a experiência de ter uma decepção com um amigo, com alguém que andava com ele. Ele vai dizer assim que ele vai usar a figura de alguém que estava ao seu lado e que pelo lado o feriu. Que é justamente onde a couraça naquela época do soldado era mais aberta. Normalmente o ferimento não vem de frente e nem vem de costas. O que mais dói é aquele que vem do lado. Vamos contextualizar um pouco? Que raios é esse de um grupo de pastores batistas que querem ferir outros pastores batistas? Que tipo de pastorado é esse? Que busca ferir pelo lado as pessoas. A boa notícia de quem é ferido, de quem é isolado, porque a experiência da ovelha perdida, em muitos casos a experiência da ovelha machucada, a boa notícia é que aquele que está perdido está mais próximo de Jesus daquele que se acha achado. Quem está perdido e tem consciência que está perdido está bem próximo de Jesus. Aquele que se acha achado, esse Jesus não está nem muito afim de papo, não. Então, a primeira lição desse texto para a gente: a ovelha perdida é a ovelha machucada. Veja, ela está. O que Cristo conta é que eles estão numa das migrações em que os pastores faziam, porque a ovelha ela consome o pasto inteiro. Ela detona uma localidade. E o pastor tem que sair de vez em quando para procurar outro local, uma outra pastagem, um outro local onde tenha grama suficiente, mato suficiente para a ovelha comer e também águas cristalinas para que ela possa beber. Nesse percurso, não raras vezes o pastor passava pelo deserto com as ovelhas. Mas o pastor cuidadoso sabe quais são as suas ovelhas, sabe quem elas são e nota quando elas não estão com ele ou quando uma falta. Nessa cultura nossa aqui, especialmente metropolitana, de mega church, né? De mega igreja, em que você pode faltar 3 anos à igreja, que ninguém nota a sua falta, a sua ausência. O pastor falar com você, também coitado, 5.000 membros. Como é que... Qual ser humano, tirando o pastor Fausto, aliás, mas você tem uma memória fantástica, mas assim, qual é o ser humano que consegue registrar a presença e a ausência de uma comunidade de 5.000 pessoas? Isso é impossível. Mas Jesus, independente da quantidade das ovelhas que estão ao seu cuidado, ele se posta como pastor que sabe quais são as ovelhas, quais estão com ele e quais as que se perderam. E muita ovelha se perde por causa das marradas, dos machucados, que essas marradas produzem. E aí tem uma coisa interessante, porque a ovelha que sai do rebanho e é machucada, ela se marginaliza. Ela fica à margem das demais. E a coisa mais interessante do texto é que esse texto, em que Cristo conta uma parábola, está falando sobre ele como pastor.
que Jesus se enquadra num pastor, ou na categoria de um pastor marginal. Cristo era bandido? Não. À margem do sistema. Jesus sempre foi contra qualquer tipo de opressão. Jesus sempre se postou contra todo tipo de exercício de poder injusto. Para Jesus não há interesse algum em manter qualquer padrão de injustiça, passar a mão em qualquer tipo de situação de injustiça. Então Jesus, ele faz um movimento que é maravilhoso para nós. Porque se algumas pessoas marginalizam a gente, eu quero dizer para você que as pessoas nos colocam nos braços de Jesus, porque Jesus já está à margem. Se algum dia você sofre perseguição por causa da justiça, você não está indo para um local ermo. Você está indo para os braços de Jesus, porque Ele é o pastor que está à margem. Sempre. Essa é a grande verdade desse texto. Jesus é aquele que se coloca à margem, que recebe a ovelha, que procura a ovelha que está à margem. E há uma questão aqui que pega de frente com a noção de racismo. A ovelha que é marginalizada, ou aquela que se afasta, qual é a cor dela? Que você ouviu a vida inteira. A negra. A negra. Então, se esse conceito racista estivesse certo, se nós fôssemos assumi-lo como verdade, eu quero dizer para você que Jesus é o Jesus dos pretos, porque Ele está na margem. Aleluia. Amém, Jesus. E eu quero empretecer para ficar com Ele à margem. É simples assim. Eu não sei quando é que se deu esse tipo de abordagem. Eu sei que na igreja de Laodiceia, que recebe uma reprimenda gigantesca numa das cartas de Jesus, das igrejas do Apocalipse, a região produzia, era conhecida, mas região riquíssima. A cidade era riquíssima, porque ela produzia uma lã negra. Lã negra, ovelha negra. Mas a lã negra era valiosíssima. Os caras eram tão ricos que quando a cidade foi destruída por um terremoto, o imperador romano quis dar um jabá lá para ajudar a reconstrução e falou, não precisa não, nós temos dinheiro aqui só para reconstruir a cidade. Quantas vezes foram necessárias? Eu não sei quando na história, Marcos sabe, eu não sei, Sarinha sabe, outros aqui sabem, quando na história fizeram essa violência de atribuir algo que é bom como sendo algo se tornando ruim. Jesus então se marginaliza com a ovelha, ele larga as 99, e aqui está o grande choque também dessa cena que Cristo conta a parábola, porque ele não pega as 99, leva para a fazenda, põe lá no curral, fecha a porteira e vai atrás da que se perdeu. Ele larga as 99, aonde elas estão, sem cerca, sem proteção, e ele vai atrás daquela que está sozinha e que se perdeu, ou que foi empurrada para fora. Nós temos um Deus que ele vai ao nosso encontro, que ele procura a gente, e que para ele é mais importante a vida de cada um de nós do que as 5.000 que se reúnem em alguma igreja bastal. Nós temos mais valor como pessoas
pessoa do que um grupo gigantesco que se diz seguir a esse pastor que nós temos. Segunda grande lição desse texto: a ovelha perdida é a ovelha cansada. Meu querido, apanhar cansa. Cansa. Se levar pancada direto, cansa. Machuca a alma, machuca o ânimo. Tem hora que fala assim, cara, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Tem hora que cansa. Mas aí vem a grande e boa notícia a respeito do nosso cansaço, porque o nosso bom pastor chamado Jesus sabe que a gente se cansa e sabe que a ovelha cansada não consegue por si só achar o caminho de volta. E o que é que ele faz então conosco? Põe a gente aonde? Então, meu querido, até o cansaço é bem-vindo. Porque ele joga você aonde? Nos ombros de quem? De Jesus. Amém. Por pior que seja esse cansaço, por mais imerecido que ele seja, ele coloca a gente nos ombros de Jesus. E eu termino aqui falando uma coisa que parece hoje muito distante. Até eu sou meio descrente disso que eu vou falar hoje. Mas eu estou querendo crer que vai acontecer. Né? Que é o seguinte, como é que essa história termina? Como é que essa parábola que Cristo conta termina? Termina de que jeito? Todo mundo chorando, velório. Termina como? Então, mais do que os filmes da Disney, as narrativas com Jesus terminam para cima. Sejam as narrativas bíblicas, sejam as nossas narrativas, as nossas histórias de vida. Com Jesus, em algum momento elas vão terminar para cima. É por isso que é chamado de Divina Comédia. Um sofrimento só, mas no final, ó, termina para cima. Porque nós temos um Deus, meu querido, que é muito diferente desses casos que perseguem o pastor Marcos da vida. O Deus desses caras é um Deus que tem uma constipação crônica. Prisão de ventre, sempre de mau humor, enfesado. O Deus que nós servimos é um Deus alegre, festivo. Amém. Um Deus das bandeirinhas e bandeirolas. Esse é o Deus que nós servimos. E em algum momento, agora hoje, a gente não consiga ver nenhum vislumbre desse momento. Mas em algum momento, nós vamos celebrar esse trágico acontecimento, esse trágico momento que está cercando a cada um de nós. Em algum momento, a festa do pastor vai nos alcançar. Beleza? Beleza é o amém diferente. É o amém de mineiro, né? Beleza?